na floresta amazônica do Brasil levaria a novos desmatamentos de milhares de quilômetros quadrados. É o que aponta um estudo publicado na última semana. Esse estudo modelou o que aconteceria se 10 áreas nos estados do Amapá e do Pará fossem abertas ao garimpo, incluindo a Reserva Nacional de Cobre Associados, 2 territórios indígenas e várias reservas naturais. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora aqui no Sinal Aberto com a doutora em Engenharia Ambiental e também uma das autoras deste estudo, a Juliana Siqueira Gai. Juliana, um bom dia para você. Muito obrigada pelo contato com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todas, todos. Bom dia, Jéssica, Rubens. Um prazer estar aqui com vocês. Juliana, conta pra gente, né, como que foi, na verdade, desenvolvido esse estudo, né, o que foi levantado e qual análise também a gente pode fazer desse resultado. Bom, esse estudo, né, ele teve como objetivo, então, investigar como a abertura de novas áreas protegidas poderia afetar as florestas e os ecossistemas, né? A gente tem algumas propostas aí vigentes, né? E aí a gente gostaria de investigar, bom, e se nós abríssemos novas áreas, né? Essas áreas que hoje estão protegidas, que estão em locais remotos da Amazônia, quais seriam as consequências, então, no desmatamento e na biodiversidade que tem dentro dessas florestas? Afinal de contas, estamos falando, né, da Amazônia, uma das florestas mais biodiversas do mundo. Então, a gente analisou, né, algumas propostas, a gente viu que no mundo inteiro tem 171 propostas já foram apresentadas e que mudaram, né, os contornos dessas áreas protegidas, e quando eu digo áreas protegidas eu quero dizer desde territórios indígenas até unidades de conservação, por exemplo, aquelas de uso sustentável, em que as pessoas ainda podem visitar, né? E algumas outras de proteção integral, que são áreas restritas apenas para pesquisa científica. E nós vimos, então, uma pressão muito grande, né, da mineração dentro dessas áreas, e a partir disso a gente tomou como referência a Reserva Nacional de Cobre Associados, né? Que ela é uma reserva mineral, isto é, uma área que não pode minerar dentro daquele, daquela determinada área, ela fica entre o Pará e o Amapá, e ela tem um mosaico de áreas protegidas, né? De unidades de conservação e 2 terras indígenas. A partir disso, a gente buscou desenvolver, né? Calibrar e validar, né, um modelo de uso e cobertura da terra, um modelo que pudesse prever o desmatamento que aconteceria na região a partir das mudanças que já ocorreram. E assim, a partir dos dados as informações, né, cartográficas de depósitos minerais, hidrografia, o próprio uso da terra, né, o que tem na região, nós modelamos as estradas que seriam necessárias para atingir esses depósitos minerais. E com isso, nós identificamos, né, nós propusemos alguns cenários, então, por exemplo, considerando a abertura de algumas determinadas áreas, né, por exemplo, apenas as terras indígenas, algumas unidades de conservação, e naturalmente abrindo toda a região, né, para avançar, que os projetos avançassem. Uma das coisas muito importantes que a gente notou, né, era que essas estradas que são necessárias para atingir esses depósitos, elas causam um desmatamento muito significativo nessas regiões, porque para acessar esses depósitos remotos, normalmente nós precisamos desenvolver um layout, né, um desenho, um design, digamos assim, dessas estradas para acessar essas regiões. E essas estradas, sim, causam impactos muito significativos nas florestas e nos ecossistemas. Nós vimos que se a gente considerasse que fossem todas as áreas ali, né, daquela região ali entre Pará e Amapá fossem abertas para mineração, o impacto das estradas seria 40 vezes maior do que o impacto da mineração em si, que é aquele que a gente chamou, né, no nosso estudo como impacto direto, que seria associado para apenas, digamos assim, abrir a mina, né? A gente abre a lavra, abre para fazer, né, as estruturas de processamento de minérios, constrói aquelas infraestruturas locais. A gente chegou à conclusão que esse desmatamento decorrente dessas estradas chega a ser 40 vezes maior do que esse local, né? Então,
um dos pontos muito relevantes do estudo é mostrar que essas infraestruturas associadas, né, quando a gente vai construir novos projetos, elas têm impactos significativos e que devem ser considerados, né, na hora de permitir que novos projetos avancem. Então, por exemplo, dentro dos nossos números, né, nesse cenário de abertura total, a gente notou, né, 183 quilômetros quadrados de perda de floresta direta para novos projetos, né, mas identificamos 7.626 quilômetros quadrados de florestas que seriam perdidas por conta dessa outra infraestrutura, seja pelo adensamento urbano, né, que essas estradas induzem, né, todas as outras atividades ali que estão presentes nas áreas que têm esses projetos. Tudo isso seriam para acessar, né, esses depósitos que são remotos, seriam necessários 1.450 quilômetros de novas estradas. Então, essa grande discussão que a gente traz, né, é da necessidade de se manter algumas áreas protegidas, né, para evitar que novos impactos, para minimizar esses impactos, né, dessas estradas, e, por fim, conservar, né, essas florestas aqui naturalmente, essa abordagem regional, né, que considera as estradas, além da Minas, também sejam consideradas no licenciamento de futuros possíveis novos projetos, né? E, Juliana, né, os defensores da legalização da mineração na Amazônia, eles falam que a regulamentação ela traria ali uma conservação também da cobertura florestal da região. Baseado em quê, né? A gente fica pensando, feito esse argumento, né? Isso seria uma coisa viável realmente? Então, o nosso estudo, né, a gente apontou essa questão, por exemplo, das estradas, né, desse desmatamento e como isso leva a uma fragmentação de habitat e uma perda de biodiversidade. Bom, um dos pontos que eu gostaria de ressaltar é que a mineração, né, um dos desafios, né, são os impactos na biodiversidade. Normalmente, áreas com depósitos minerais são áreas muito ricas, né, com uma diversidade de espécies, uma riqueza de espécies muito grande. Então, um dos desafios seria, né, formas de, então, evitar e minimizar esses impactos. O que nós vimos no estudo é essa importância, né, de se conservar determinadas regiões para evitar e minimizar esses impactos. Então, não podemos discutir uma abertura, né, de novas áreas independentemente, é necessário uma abordagem regional. Hoje em dia, né, o que nós temos proposto aí, né, para avaliação de novos projetos, é um licenciamento ambiental, que agora, né, tem propostas fortes de simplificação dele. Então, a gente nota que hoje, né, o licenciamento de novos projetos não considera essa infraestrutura associada, essa abordagem regional. Normalmente, se conduz o licenciamento projeto a projeto. Então, eu vou, por exemplo, né, abrir uma área de mineração, eu analiso aquela região, analisa-se outra região separadamente e o contexto regional que nós temos não é analisado de forma sistêmica. E uma das coisas que a gente evidencia é justamente essa lacuna, né? Que esses impactos, eles não só são relevantes, mas fundamentais para conseguir, né, conservar a paisagem, né? Então, hoje em dia, dificilmente, né, se a gente fala sobre o licenciamento de hoje, que não considera esses impactos, né, indiretos, esses impactos que se acumulam, né, no espaço, decorrente do adensamento, das mudanças de uso e cobertura da terra, dificilmente a regulamentação existente seria o suficiente para evitar e minimizar e compensar todos esses impactos que a mineração pode causar na biodiversidade. Helena, você mencionou a respeito do licenciamento ambiental. Quais são essas alterações, né, as principais alterações que estão sendo propostas a respeito do licenciamento? Então, Jéssica, nós temos, né, umas propostas de simplificação, incluindo um licenciamento autodeclaratório para determinados projetos, o que
realmente seria impossível, né, analisar todos esses impactos que a gente está comentando, né, que a gente mostra que são importantes dadas as propostas atuais, né. Além disso, além do próprio licenciamento ambiental, que está sendo a nova lei, né, do licenciamento, que está sendo debatida, a gente tem uma série de decretos atuais, né, no contexto da mineração, que fala sobre a simplificação dos processos, né, a simplificação da aprovação nos processos de avaliação de novas minas. Então, há toda uma conjuntura para facilitar que a avaliação sistemática dos impactos de novos projetos seja simplificada. E isso vai na contramão do que nós estamos mostrando nesse estudo, né? Nós estamos mostrando justamente que uma mina não opera sozinha, né? Nós não temos um projeto sozinho. Se nós abríssemos, né, a Amazônia inteira, áreas estratégicas que seja, né? Precisaria necessariamente de um plano, um plano para conservar determinadas regiões, para que não sejam, para que esses impactos não avancem, né, nas florestas, e que sejam determinadas áreas em que não se deve avançar, áreas em que não são permitidas projetos de mineração, justamente para conservar os valores que tem ali, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma floresta que cuida do regime de chuvas, né, continental, uma floresta que provê recurso para as comunidades locais, traz benefícios regionais na regulação climática. Então, nós estamos falando de conservação da floresta para além, né, do local ali. Então, quando nós falamos dessa questão do planejamento estratégico, nós estamos falando de uma avaliação prévia desses impactos, uma avaliação sistemática, e não algo simplificado, que é na linha do que tem sido proposto. Falando a respeito também desses desafios da mineração na Amazônia, a gente se falando dos impactos ambientais que a atividade causa, há uma maneira de reduzir, de minimizar esses impactos, de adotar estratégias sustentáveis que consigam ali, quem sabe, né, promover essa atividade, mas sem prejudicar o meio ambiente? Esse é dos pontos, né, que nós estudamos, especialmente, foi a biodiversidade, né? Então, eu vou me ater nos desafios desse sentido, né? Quando nós temos novos projetos sendo abertos, esses impactos que são causados, né, nas espécies, nos diferentes valores de biodiversidade que nós temos nos locais, eles precisam ser compensados, né? Precisam ser evitados, minimizados e compensados de alguma forma. Uma das questões, né, é não apenas conservar a floresta, mas todos os benefícios que advêm dela, né? Não apenas a floresta em pé, permitir que apenas uma espécie cresça e aí estamos compensando as florestas, mas sim que nós tenhamos todos os valores, né, todos os benefícios que a floresta como um todo provê, né? Então, nós estamos falando de conservar e compensar não apenas ali, né, aquele local, mas de forma mais sistêmica. E para isso, é fundamental que haja um planejamento, né? Não tem como a gente compensar, que os impactos sejam compensados, se nós nem estamos avaliando eles de forma correta, de forma sistêmica, de forma abrangente, né? Quando há o licenciamento projeto a projeto, esses impactos regionais das estradas, ele não é considerado. Então, é impossível que um projeto consiga compensar esses impactos se eles não são devidamente avaliados. Então, acho que o primeiro passo é a realização desse planejamento estratégico, tanto das estradas quanto da mineração, quais lugares que devem ser conservados, quais lugares têm valores fundamentais, porque assim, a partir do momento que a gente evita que novos impactos sejam criados, né, que a gente permita que seja evitada, né, uma perda de floresta, isso é muito mais fundamental, né, a garantia de um sucesso na conservação da paisagem. Então, um dos pontos que nós colocamos é essa necessidade, sim, de avaliar áreas, né, que não deveriam receber mineração, áreas restritas, para que sejam conservados esses valores, enfim, para evitar. E depois, posteriormente, fazer um desenho, né,
muito estratégico, né, considerando as consequências a longo prazo dessas novas estradas a serem abertas e toda essa infraestrutura, né, que em decorrência dessas estradas iria ser implantada no local, né? Juliana, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, queria que você fizesse para a gente um panorama, né, dos últimos anos, do avanço dessa atividade da mineração na Amazônia. Então, nos últimos anos a gente vê um crescimento, né, muito grande das atividades de mineração na Amazônia, e justamente é lá, né, que fica o maior mosaico de áreas protegidas do país. Então, essas áreas, terras indígenas, e unidades de conservação estão sendo muito pressionadas por esses novos projetos, né? Então, a gente traz um debate nesse estudo que é fundamental, né, para as futuras decisões do nosso país, né? O que nós queremos para o nosso país? Nós temos aí uma transição energética, né, que necessitará de alguns minerais estratégicos, e para isso nós precisamos se planejar, né? Se planejar não só para abrir novas áreas, como é a tendência atual, mas sim conservar, porque a conservação é fundamental, né, para se evitar que novos impactos aconteçam. Então, esse crescente avanço mostra, né, traz evidências, traz impactos visíveis, né, que a gente tem visto, né, da mineração aí principalmente ilegal nesses territórios indígenas. Então, a gente vê águas poluídas, nós, né, vemos as balsas, diversas evidências que mostram a magnitude desses impactos. E aí cabe a nós também, né, uma reflexão sobre, né, para onde estamos indo, o que queremos para o nosso futuro e o futuro da nossa floresta amazônica. É isso, Juliana. Muito obrigada, viu, pelo contato, pela conversa com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho para você.